para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa bem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Entrevistas especiais e com grande satisfação estamos recebendo hoje dentro do programa Rosi Trigol, presidente do Instituto Amigos de Lucas, hoje conosco para falar, né, sobre um tema que realmente requer muito debate e questões que são polêmicas também dentro do processo de adoção no cenário nacional. Aqui no Brasil realmente é um diferencial muito grande nesse sentido e é sobre essa temática que vamos conversar hoje. Tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Satisfação, Rosi, realmente é uma alegria a gente poder trazer uma temática tão contundente dentro da sociedade, que realmente traz uma reflexão importante dentro desses aspectos. E vamos começar falando por que da demora no processo de adoção aqui no nosso país. Bom, nós temos muitas crianças nas instituições de acolhimento no Brasil inteiro e um número maior ainda de pessoas interessadas em adotá-las. E então a gente se pergunta por que essa conta não fecha. E por muitas vezes essa conta não fecha por causa dos perfis que as pessoas escolhem para os seus filhos, né? Que antes era um perfil que era uma criança de 1 a 3 anos, na grande maioria branca, e menina, e sendo que o que nós tínhamos mais era meninos, pardos e grupos de irmãos. Hoje o perfil mudou bastante, as pessoas já estão mais flexíveis, aceitando crianças maiores, adoções tardias, que a gente chama, que são aquelas a partir de 3 anos de idade, e também grupos de irmãos, interraciais, ou seja, as pessoas estão abrindo mais seu coração para ter um filho realmente. Né? Mas, infelizmente, ainda o processo é demorado e lento, e isso daí também prevê porque a nova lei mudou, e com ela vieram alguns entraves que dificultam ainda mais o processo de adoção no Brasil. Vamos entrar então nessas minúcias dessa nova lei, né? A Rosi representa aqui uma entidade que trabalha diretamente com essa questão da adoção. Né? Ela, como presidente aqui hoje, traz, né, a sua visão, né, toda a orientação que eles dão, inclusive para essa situação que realmente é bastante complexa dentro do país. Vamos entrar nas minúcias dessa lei, até para as pessoas que estão nos assistindo agora possam ter uma ideia mais clara de tudo isso. A nova lei de adoção veio para trocar alguns parâmetros. Antigamente nós chamávamos abrigo, hoje são as instituições de acolhimento. Antigamente se falava em pátria e poder, hoje é destituição do poder familiar. Ou seja, o que antigamente existia na adoção? A adoção terminava no pai, na mãe, no máximo na avó da criança. Né? Então se procurava na família de origem até o avô, até a avó. Se quisessem ficar com essa criança, essas pessoas teriam como acolhê-las. Hoje a lei prevê que se deve fazer uma procura pela família de origem, uma busca ativa por essa família. O que os juízes entendem com isso? Que
como essa busca é muito demorada, o processo de adoção passou a ser mais demorado do que comum. Hoje, para destituir um poder familiar de uma família, leva em torno de 4 anos de idade, 4 anos. O que acontece? A criança pode entrar com 0 ano no abrigo. Aos 4 anos ela ainda vai estar lá, sendo feita uma procura por essa família, que muitas vezes não dá em nada, né? A gente sabe, para que só depois elas comecem a entrar no processo de adoção. Ou seja, após a destituição é que elas vão para a adoção. Então, o que acontece? A criança de 0 a 3 anos já não existe mais para adoção. As crianças que existem dentro dos abrigos hoje, embora tenham muitos bebês, muitas crianças pequenas, não estão disponíveis por vários motivos. Por serem grupo de irmãos, e irmãos, a lei da preferência para que sejam adotados juntos e não separados. Isso eu concordo, muitas vezes, porque para esses irmãos, a única coisa que sobrou da família deles foi esse irmão que entrou com ele. Então, seria muito triste ter que separá-los, né? Então, acaba que as pessoas não estão ainda dispostas, muitas vezes, a adotar irmãos, o que dificulta isso, também é um entrave. E, na maioria das vezes, é a demora mesmo na destituição do poder familiar, que acontece nos abrigos, né? Hoje, a gente sabe que existem vários estados do Brasil onde a criança acolhida e o juiz vendo a possibilidade dela não retornar para a família de origem, ele já imediatamente a coloca na primeira família que estiver disponível na lista, ou seja, que já esteja habilitado, e corre junto o processo de adoção com a destituição. Aqui no Rio Grande do Sul, não acontece isso. Aqui, primeiro, a criança é destituída para que só depois ela vá para a adoção. Então, aqui a demora é muito maior. Realmente tem aspectos importantes a serem considerados, e você frisou muito bem, é a questão do perfil. Hoje, o perfil também ele é um determinante na questão da adoção. E como é que vocês trabalham isso dentro da instituição? Nós temos o grupo de apoio à adoção, que acontece sempre no primeiro sábado de cada mês no Pão dos Pobres, às 9 da manhã e vai até meio-dia, onde é trabalhado todo o fator da adoção. Desde a hora que o casal entra no fórum para solicitar o pedido de habilitação, a gente faz todo o acompanhamento dessa espera, que é angustiante, a gente sabe, por esse casal. A gente trabalha os pontos das crianças que estão na briga, ou seja, entre a criança ideal, que todo pai e a mãe idealiza, e a criança real tem uma grande diferença, porque a maioria idealizam aquele bebezinho, aquela criança para trocar fralda, né, para passar por toda aquela maternidade que não se passou. Enquanto isso, a criança está crescendo dentro do abrigo sem direito a ter uma família. Então, a gente trabalha uma família para aquela criança, não ao contrário, não uma criança para a família que quer. É diferente, a gente trabalha pelo direito que toda criança tem de viver em família. Então, a gente, nesses grupos de apoio, a gente consegue fazer com que as pessoas mudem o seu perfil e entendam que uma criança maior, sim, é possível de amar, é possível de ser filho, né? E não importa se ela vem com o irmão, a adoção de irmãos é muito mais fácil. É mais fácil a convivência, é mais fácil a adaptação da criança, porque ela não perde o vínculo com aquela única pessoa que ela tem de conhecida dela. Então, a gente trabalha muito forte isso. E a gente tem conseguido coisas maravilhosas no grupo de apoio à adoção, de adoções tardias, e muitas adoções a gente tem feito também fora do Rio Grande do Sul. Como eu falei, os estados que têm esse predisposto a colocar a criança já em família na antefase da adoção dela, ou seja, quando ela ainda está com o processo de destituição em andamento, eles nos indicam as crianças que eles têm disponíveis. Nós temos uma lista de casais habilitados que se encontram disponíveis também para adoção, e a gente cruza essa lista. Então, a gente fica às vezes muito chateado das pessoas terem que ir buscar em outros estados os seus filhos, sendo que aqui a gente sabe que tem esse perfil. O problema daqui é o entrave burocrático que se tem para destituir as crianças e colocá-las em adoção. Para a criança, realmente, cria uma expectativa, além do que as próprias entidades que dão assistência também ficam com um compromisso, porque pelo processo em si, pela demanda do tempo, né, que acaba originando toda a questão burocrática, claro que isso também traz aí algumas consequências. Nessas consequências, que é a criança ganhar mais idade, essa dificuldade depois de ingresso nas famílias, vamos dizer, até com a maior idade, né, que alguns casos existem. Eu gostaria, inclusive, que tu relatasse isso, para que as pessoas tenham lá uma ideia clara de como realmente a adoção no Brasil tem hoje um complicador, um fator, embora haja uma preocupação legal, houve sim uma demanda muito grande em cima dessa situação, exigindo, né, das famílias, das pessoas, algo que por vezes realmente cria obstáculos.
Com certeza. Uma das coisas que se descobriu aqui no Rio Grande do Sul, e isso veio através do Ministério Público, na figura da promotora doutora Sinara, que ela está designada a fazer as fiscalizações dentro dos abrigos, ela conseguiu descobrir que dentro das nossas 1.600 crianças, quase 10% delas estavam já destituídas, mas não constavam na fila de adoção. E isso é um grande prejuízo para a criança, porque ela está crescendo sem o direito de ter uma família. Então, isso são coisas que precisam mudar também. Então, assim, em contrapartida, o processo é demorado, mas faltam pessoas para fazer isso no judiciário, falta a gente sentar num todo, a sociedade sentar e debater esse assunto, porque é muito sério as crianças que estão esquecidas hoje dentro dos abrigos, porque são aquela sujeirinha que não incomoda ninguém, que estão debaixo do tapete, né? Presidiários que fazem motins, que queimam colchões, que são vistos pelos direitos humanos. As crianças que estão nos abrigos não tem ninguém por elas. Sequer tem advogados que as defendam quando elas entram lá, o que seria um direito que está na Constituição. Isso é uma coisa que eu acho que a lei tem que mudar. Quando qualquer criança que entra no sistema de abrigagem, ela deveria ter sim um advogado para defendê-la. Isso é uma causa que eu acho que a OAB do Rio Grande do Sul poderia pensar em dar um jeito de a coisa mudar. Porque essas crianças precisam ter alguém para que faça a coisa andar. Elas não podem simplesmente crescer, a vida delas passar dentro de uma instituição de acolhimento, onde, claro, elas têm comida, elas têm escola, elas têm uma vida aqui fora, mas elas não têm o amor pessoal de um pai e de uma mãe por elas. Não tem uma família. Não tem uma família. Não, realmente a gente entende essa circunstância e quem vive, né, a vida familiar, o convívio, quem tem realmente, né, uma origem dentro desse sistema que nós temos aqui no país, claro que percebe bem a dificuldade que é uma situação como essa dentro de uma realidade que por vezes chega a ser cruel para com as crianças, né? Então fica o apelo aqui da presidente Rosi Prigol, ela que traz essa temática à tona para a reflexão da nossa sociedade com relação aos aspectos que são importantes serem considerados, porque, como ela disse, a questão da inclusão dessas crianças quando ganham mais idade se torna algo mais difícil e complicado, na verdade, para lidar com tudo isso. E nesse circunstancial todo, onde é que fica o Estado, Rosinha? Na verdade, assim, o Estado ele só aparece quando instigado através do Ministério Público, infelizmente, né? Mas é importante que nós, enquanto sociedade, estejamos presentes, lutando para que essas crianças tenham os direitos delas preservados, né? Todas as pessoas que tiverem habilitadas via fórum, tudo certinho, e quiserem enviar para nós um e-mail com o perfil dela, sejam elas crianças, lógico, que não se encaixam nesse perfil que demora tanto tempo, chega a demorar 8 anos uma criança de 0 a 3 anos para que seja adotada, né? O processo todo demora em torno disso para uma adoção de crianças menores, mas aquelas pessoas que aceitem irmãos, crianças a partir de 7 anos de idade, pode mandar um e-mail para presidência@amigosdelucas.org.br, que nós teremos prazer em ajudar essas pessoas a encontrar seu filho, mesmo que não seja aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, então fica no rodapé do vídeo aí o e-mail para você fazer contato. Amigos de Lucas, a Rosi, presidente, aqui participando hoje conosco, trazendo, né, à luz da verdade a dificuldade que existe com a relação à adoção dentro do nosso país. E isso é uma reflexão que provoca toda a sociedade, porque a responsabilidade é nossa. Nesse sentido, é claro que a gente também vai buscar junto ao judiciário, né, essas situações que possam, de fato, dar o atendimento pleno às questões legais, mas especialmente àquela criança que espera, né, pelo carinho, pelo afeto de estar dentro de uma família, de estar lá acolhida, que é um direito seu. Aí a lei realmente garante isso. Mas, Rosi, falando em lei, nós temos a questão dos critérios legais, né, que tem diferenças, de nuances, inclusive, dentro do país. Vamos falar sobre essas diferenças e quais são essas dificuldades. Primeira coisa assim, a adoção tem que ser legal. Então, toda adoção tem que ser feita via fórum. Aquela pessoa que quer adotar uma criança, ela deve procurar o fórum da sua cidade, munidas dos documentos que se pede no fórum, né, eles têm uma lista de documentos. Após essa pessoa vai passar por avaliação psicológica, e após essa avaliação psicológica, ela vai estar habilitada, ou seja, ela vai entrar no processo adotivo. E aí a espera vai depender muito do perfil que ela deseja.
Se a pessoa deseja uma criança de 0 a 3 anos, ela vai demorar até 8 anos para realizar esse sonho de ser mãe. Agora, se essa pessoa tiver uma possibilidade de aceitação de uma criança maior, grupo de irmãos, né, ou interraciais, essa pessoa pode ficar um período muito pequeno na fila, ou até nem ficar na fila. Nós temos casos de pessoas que se habilitaram e quando elas estavam terminando o processo de habilitação, já estavam buscando seus filhos fora daqui. Que são irmãos de 5, 7 anos que vieram de Minas Gerais e estão muito bem aqui em Porto Alegre hoje. Então, todo o processo de adoção tem que ser via fórum, né? Aquela coisa de achar assim, a fila demora muito, eu vou fazer a adoção à brasileira, que é crime e não prescreve nunca. Isso é um risco que toda pessoa corre que fizer essa adoção, de ter a criança retirada da primeira da fila, né? Então, para explicar, a adoção à brasileira é aquela quando a gente pega o filho de outro, registra como seu no cartório. E isso, com certeza, vai ser descoberto. E no momento de descoberta, a pessoa, além de ser processada, ela é excluída permanentemente da fila de adoção e a criança é retirada a qualquer tempo e passará para o primeiro da fila, aquele que já está habilitado. É uma realidade, como bem disse, a adoção brasileira, que se processou ao longo das décadas aqui no nosso país. Existem muitos casos, evidentemente, que são circunstâncias que não atendem à nossa legislação. Com certeza. Então, vamos fazer um breve intervalo, né? Continua aqui conosco a Rosi Priguol, presidente lá do Amigos da Casa Amigo de Lucas, e, claro, trazendo mais informações sobre essa temática e dando, claro, dentro das curiosidades, ainda aspectos importantes para você que está sempre aí ligado com a gente. Continue ligado que no instante só a gente volta. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar uns cliques, a mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Estamos de volta. Continuamos aqui com Rosi Priguol, presidente, né, da Casa Amigos de Lucas. Hoje falando sobre essa temática, adoção, que é o trabalho que eles desenvolvem, né, dentro da instituição e que realmente, né, requer toda uma dedicação e toda uma preocupação, né, e atender, né, com carinho as crianças aí que estão à espera de pais adotivos, e, enfim, espera de um lar, que realmente lhe dê condições de vida e oportunidades. E nesse sentido aqui, a Rosi vai fazer também uma observação importante, relatando inclusive a sua experiência. Na verdade, assim, ó, as pessoas têm que estar muito preparadas, e quando eu digo preparada, não é trocar o perfil da criança desejada simplesmente para ela chegar mais rápido. Isso não é o que vai dar certo numa adoção ou não. A pessoa tem que estar preparada. Primeiro, se for da sua vontade, ela tiver condições, participar ativamente do grupo de apoio à adoção. Isso é uma preparação necessária para todas as pessoas que estão na fila de adoção. Por muitas vezes a gente vê que as pessoas se habilitam via fora, passam anos esquecidas sem serem chamadas porque a criança ainda não chegou. E quando a criança chega, a vida dessa pessoa já mudou totalmente pelo tempo da espera, e aí ela não está mais preparada para aceitar aquela criança, e acabam acontecendo as devoluções, que são muitas, a gente sabe. Por vezes, existem crianças que são devolvidas 2, 3 vezes pelas famílias, e isso gera uma perda maior ainda para elas, né? É preferível não ser adotado do que ser adotado e ser devolvido. É muito pior.
Então a gente pede que as pessoas leiam bastante, a internet divulga muitas coisas sobre adoção, então não é por falta de material, né? Existem livros maravilhosos do Schettini, que é um psicólogo que trabalha somente sobre o tema adoção, que prepara muitas pessoas para isso. Mas principalmente estar preparada psicologicamente para a chegada do filho que vai vir. Filho esse que tem algum problema, porque senão estaria abrigado, né? Então, saber e entender os processos que vai se dar depois da adoção, pós-adoção é muito importante. É muito importante que se conte com a figura de um psicólogo junto e que se entenda os momentos do filho, né? No momento que essa criança chega, ela chega meiga, acuada, né, se mostrando toda carinhosa, porque ela precisa ser aceita. No momento que essa criança perceber que ela tem um pai, uma mãe, uma família, ela vai colocar para fora todo aquele problema que ela teve, para saber se realmente ela é querida ou não é querida, se ela é aceita ou não é aceita. E aí, os pais precisam estar fortes para entender esse processo que vai se passar na cabeça do filho, para que não hajam as devoluções e não se digam aquelas coisas preconceituosas que a gente vê, porque era o filho adotivo. Não é porque era o filho adotivo, mas é porque ele precisa ser amado, ele precisa saber que ele é desejado e que, por pior que seja a situação, ele não vai ser devolvido. Né? E eu digo isso porque eu posso dizer isso, porque eu sou mãe adotiva, eu sou mãe biológica, eu tenho 3 filhos por adoção, filhos que eu escolhi ter, porque eu não tinha problemas de fertilidade, não tinha, mas eu escolhi ser mãe por adoção, então foi uma opção minha. E duas dessas crianças, um chegou bem bebê, com 2 dias de vida, e 2 chegaram depois, quando o primeiro tinha 3 anos, eu recebi um outro com 3 anos de idade, ou seja, eu fiquei com gêmeos, né, de barrigas diferentes, como a gente fala, e mais uma de 3 aninhos, de 3 meses, irmã desse de 3 anos. Então, para mim foi um processo, eu tinha 3 crianças pequenas dentro de casa, né, 3 crianças diferentes. Não é porque se adota um bebê que ele não vai demonstrar alguma coisa, algum problema. Isso eu posso dizer assim, ó, que por um longo tempo eu tive que me apaixonar pela minha filha, porque o olhar que ela transmitia mesmo ao bebê era um olhar de ódio. Por várias vezes eu falei para o meu marido, o dia que essa menina crescer, ela vai me morder. Porque quando eu trocava a fralda dela, ela tinha um olhar de ódio. E era um bebê. Então, não é porque as pessoas acham, vou pegar um bebê, porque o bebê não vai dar problema. Não, o bebê já teve um problema intrauterino de rejeição, de drogadição dos pais, ele também sofreu. Então, isso ele vai transmitir em algum momento da vida dele. Então, as pessoas têm que estar preparadas para essa criança que vai chegar. E a demora acontece, né? Como a gente estava conversando, os meus filhos demoraram 4 anos para serem destituídos, e o processo adotivo deles ainda não terminou. Hoje ainda tem a guarda deles, né? Foram 4 irmãos retirados de casa por causa de drogadição dos pais, que sumiram e deixaram eles sozinhos. Graças a Deus, as 2 famílias se interagem, então os irmãos não perderam contatos. Eles entendem bem que eles têm que ver família separada, porque ninguém conseguiria adotar 4 irmãos juntos, mas continuam sendo irmãos, e é isso que importa, que os laços familiares não sejam rompidos. Por muitas vezes, o nosso judiciário aceita que irmãos se separem, desde que as famílias mantenham contato. Então, hoje já é possível fazer isso, né? As famílias manter contatos, os irmãos não perderem os contatos, mas cada um com a sua família, mas cada um com o seu lar e com a sua dificuldade, enfim, que a gente passa na adoção, não é fácil, né? Para quem acha que adotar uma criança é alguma coisa fácil, não é fácil. É um amor que se constrói dia a dia. Isso depende muito do que tu está esperando para o teu filho, né? É, de fato, um exemplo de vida, né? Realmente dá para ilustrar bem o que é esse desafio e o que espera, né? Os pais adotivos aí que estão nos assistindo nesse momento, que estão esperando ansiosos na fila, e outros tantos que até já desistiram disso tudo, né? Em virtude das circunstâncias, né? Da demora que há, como bem aqui a Rosi frisou nessa questão toda. Há de se mudar essa situação toda, há um movimento sendo feito nesse sentido, e nesse aspecto eu gostaria de falar sobre essa movimentação e sobre esse apelo de vocês estarem aí permanentemente provocando as autoridades para a mudança dessa legislação. Na verdade, a nova lei diz que a criança tem que ser avaliada a cada 6 meses, né? E que ela deveria muito rapidamente sair de um abrigo, que o abrigo deveria ser uma casa de passagem e não uma casa de ficar, como se diz hoje, né? Mas, assim, o que a gente vê hoje é que as crianças são avaliadas, sim, cada 6 meses, mas são avaliadas dizendo não se encontrou ninguém da família,
continua-se a busca, ou seja, aquele prazo que teria que ter para destituir uma família não ocorre, ele demora muito. Então, a lei tem que ser cumprida. Outra coisa que não se cumpre aqui em Porto Alegre, nunca se cumpriu, desde que houve a nova lei, é que a lei prevê que as pessoas que estão habilitadas, ou seja, estão já na fila de adoção, devem se encontrar sim com as crianças disponíveis à adoção. Aqui não se faz isso, porque se entende que as crianças vão ser objetos de escolha, só que se não mostrarem para as pessoas que estão habilitadas, as crianças que estão dentro das casas de abrigo, dentro das instituições, como é que essas pessoas vão mudar o perfil? Como é que elas vão olhar naquele olhar daquela criança que tem 6 anos e vão se apaixonar por elas? Elas não vão conseguir visualizar isso. Palavras da Rosi Prigol, que agradecemos muito pela participação do Instituto Amigos de Lucas, participando hoje conosco para trazer essa temática tão fundamental e tão importante para a reflexão da nossa sociedade, que é a adoção. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.